Vamos discutir esses tais ângulos maiores que 360. Guys, o ângulo maior que 360 são ângulos onde você considera mais de uma volta. Eu vou pegar a título de exemplo. Eu vou iniciar com a bissetriz desse primeiro quadrante. Para quem não lembra, para quem não sabe, os dois eixos dividem o plano em 4 partes. Essa parte aqui, essa parte, e essa parte e essa parte. Cada uma é chamada de quadrante. Aí eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Perceba que a contagem dos quadrantes são no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. No sentido anti-horário. Ok. Vamos passar nossa bissetriz aqui. E vou pegar um ângulozinho. Aqui um ângulozinho. 45 graus, por ser bissetriz. Que foi ao meio. Mas eu posso considerar o ângulo, além desses 45 graus, eu vou mudar a cor para facilitar. E eu não vou fazer aqui em cima para não ficar confuso, eu vou fazer aqui o nosso desenho. Poderia ser aqui também. A questão de fazer essa curva do ângulo é em qualquer lugar que você achar melhor, não tem problema não. Eu vou pegar o seguinte ângulo, onde eu vou considerar uma volta completa. Eu fiz aqui, ó. Eu dou uma volta completa e é então que eu vou considerar esse ângulo aqui. A gente pode considerar ângulos em que a gente dá pelo menos uma volta completa até chegar no ângulo. Esses ângulos são ângulos maiores que 360 graus. É um tipo de consideração, vai ter utilidade mais para frente. Ok, perceba que uma volta completa corresponde a um ângulo de 360 graus. Aí, nesse caso, nosso ângulo azul, além de uma volta completa, ele tem mais esse pedaço aqui ainda. Mais esse pedaço. Esse pedaço aqui que eu rabisquei é o nosso ângulo de 45 graus. Tá aqui ele, ó. 45 graus. Então, a gente, além da volta de 360, a gente tem um adicional de 45 graus. E isso dá igual a 405 graus. Ou seja, um ângulo maior que 360. Então, ângulos que a gente considera mais de uma volta é um ângulo maior que 360. Agora, uma coisa importante a se notar é que se você considerar uma linha, uma semi-reta, aqui uma semi-reta, e um ângulo na posição padrão, esse 45 graus está na posição padrão. Com o lado final nessa semi-reta, na verdade, não existe só um ângulo, ou dois, ou três. Se você analisar direitinho, a gente vai analisar e fazer essa análise, perdão, e a gente vai perceber que, na verdade, existem infinitos ângulos com o lado final nessa semi-reta. Por que existem infinitos ângulos? Perceba que ao dar uma volta, o ângulo é 405 graus. Mas eu posso dar mais uma volta completa para chegar nesse ângulo aqui. Eu vou pegar em verde. Eu posso começar aqui da minha posição da parte positiva do eixo X para ser um ângulo na posição padrão e dou uma volta completa. Para esses próximos, eu poderia ter feito até inclusive para esse, existe uma maneira mais prática de se medir, que é da seguinte maneira. Essa primeira parte inicial aqui, ela já é 45 graus. 45, vamos medir esse ângulo verde, eu vou colocar bem aqui a medida dele. Ela já é 45 graus. Só que, além de eu percorrer esses 45 graus, o que eu faço? Eu dou uma volta completa. Eram para ser duas, perdão. Deixa eu apagar essa setinha aqui. Eu tinha prometido 2 voltas e eu dei só uma volta. Então fica igual ao azul. Deixa eu dar a segunda volta aqui. Peço desculpa. Então, veja.
esse ângulo verde, vamos analisar, olhar para o ângulo verde direitinho. O ângulo verde, vamos acompanhar o verde. Ele anda aqui esses 45 graus. Aí eu vou olhar, eu vou marcar um pontinho aqui para a gente olhar, contar a partir daqui de novo. Além dos 45, está aqui eles, 45. Vamos selecionar mais. A gente tem uma volta completa, depois dos 45. E mais outra volta completando aqui. Então, além dos 45 graus, nós temos duas voltas completas. Acontece que cada volta mede 360 graus. Se você começar a medir daqui até formar uma volta completa, que termina bem aqui, vou marcar, dá 360 graus. E se você começar aqui novamente a medir, você tem mais 360 graus para terminar aqui. Então, cada volta, ela corresponde a 360 graus. Foram duas voltas. Então, além desses 45 graus, nós temos um adicional de 2 vezes 360. Duas voltas completas de 360 graus. E aí, a gente soma isso, vai dar 45 graus mais 720. E isso vai dar 765 graus. Ou seja, aí, além nessa linha, nessa semi-reta, como um ângulo na posição padrão, positivo, além do 45 graus, nós também temos o 405 e nós temos o 360 graus. E você pode continuar dando voltas e voltas e voltas e voltas e ficar adicionando 360 graus. De modo que você consegue encontrar um padrão para todos os ângulos com o lado final nessa semi-reta. O padrão a gente vai colocar de preto aqui. Qual é o padrão? Perceba que o ângulo dessa semi-reta, ele é 45 graus, mas, se você olhar, os demais ângulos são múltiplos de 360. Uma volta corresponde a um valor de 360 graus. Quando a gente faz duas voltas, além dos 45, a gente tem um adicional de 2 vezes 360. Quando a gente faz 3 voltas, são 3 vezes. Quando a gente, 3 aqui. Se a gente faz 4 voltas, são 4 vezes 360. De modo geral, se a gente faz um número de voltas aleatórias, que eu vou chamar de K, por exemplo, são K vezes o 360, ou 360K. E de forma que a gente vê que o padrão de todos os ângulos que finalizam nessa semi-reta é 45 graus mais 360 graus K. 45 mais 360K. Esse é o padrão, onde K para nós aqui é natural. K é um número natural, um inteiro positivo. Então, se você der, por exemplo, 1000 voltas, que ângulo vai ser? Qual é o ângulo que vai representar para 1000 voltas com o lado final aqui nessa semi-reta? 45 mais 360 vezes 1000. E um detalhezinho a se considerar é que eu posso medir também no sentido horário, considerando os ângulos negativos. Então eu posso, ao invés de dar voltas no sentido anti-horário, eu posso dar voltas no sentido horário. E aí essa parte eu peço para vocês analisar, quero que vocês analisem, peço para vocês analisarem, analisar a situação. Para vocês analisar essa situação de o que acontece quando o ângulo é negativo e você dá voltas no sentido horário. Você vai perceber que o padrão do ângulo no sentido horário é esse mesmo padrão ainda assim, com a diferença que o K vai ser negativo. Então, esse K aqui ele pode ser tanto inteiro positivo como inteiro negativo. Ou seja, ele é inteiro. Portanto, gás, de modo geral, dado uma semi-reta, todos os ângulos representados por essa semi-reta é aquele ângulo que está
aquele ângulo menorzinho que está antes de uma volta, antes dos 360 graus, mais 360 vezes K. E esse K representa justamente o número de voltas. Ok? A gente poderia fazer... cadê? Vou pegar aquele nosso ângulo aqui. Esse aqui, essa semi-reta aqui, poderia pegar. Aí eu poderia considerar várias voltas nessa semi-reta. Essa semi-reta, o ângulo na posição padrão, essa parte desse ângulo que está entre 0 e 360 graus. 0 e 360 graus. Ou seja, o ângulo antes de uma volta para essa linha é o ângulo 300 graus. Então, todas as outras voltas eu sei que vai ser 300 graus mais 360K. Um K inteiro. Isso aqui vai representar todos os ângulos com voltas, independentemente se é nesse sentido ou nesse sentido aqui. E, inclusive, e K negativo indica voltas no sentido anti-horário. Horário, perdão. E perceba que bate uma coisa. Essa linha, se você começar a dar uma volta no sentido anti-horário, aqui menos 60 graus. Se você jogar K igual a menos 1 aqui, vai ficar 300, menos 360. E o K vai ser menos 1, vai ficar menos aqui, que dá menos 60 graus, que é exatamente esse ângulo aqui. Então você vai jogando valores para cá para determinar todos os ângulos com o lado final aqui. Jogue valores para cá negativo e você vai determinar os ângulos no sentido horário. E perceba que positivo é nesse outro sentido. Ok, e tem uma diferençazinha para positivo e negativo que dá para perceber. A gente jogou K igual a menos 1 para bater esse aqui. Esse ângulo de menos 60 é antes de completar uma volta. Ele não deu uma volta para chegar aqui. Então, perceba que o K negativo, ele não representa a volta completa. A gente usou K igual a menos 1, mas não indica que a gente completou uma volta. A gente indica que a gente está na primeira volta ainda. Para positivo é um pouquinho diferente. Se a gente prestar atenção bem, quando a gente usa K igual a 1 aqui no positivo, que vai ficar 360, que fica essa conta aqui, ó. K igual a 1 indicou que nós tivemos uma volta completa. K igual a 2 foram 2 voltas completas. Então essa parte do positivo e negativo fica para você analisar e não para decorar. Caso você precise, fique para analisar que um indica volta completa e o outro indica que a volta não está completa ainda, que você está naquela volta sem completar. Então isso, se você for decorar, você vai se confundir toda a sua cabeça. É o momento que você pausa o vídeo e começa a fazer sua própria análise. Inclusive eu poderia talvez fosse até melhor deixar isso para vocês analisarem ao invés de ser eu. Mas eu já fiz aqui. Então peço para vocês, dêem uma pausa, pegue o lápis, comece a rabiscar no seu caderno e fazer essa análise, essa questão de voltas. Pause esse vídeo e comece a rabiscar e fazer pegue um outro ângulo além do 45. Façam aí várias voltas e façam o cálculo de vários ângulos, ok? A gente vai finalizar essa parte e aí a gente vem na próxima parte com um exemplo. Beleza? Thanks.